Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda à Jornada da Mãe e do Bebê. Aqui você encontrará informações importantes que irão te auxiliar da sua gestação até o seu pós-parto. Eu sou Isabela, sou obstetriz, consultora em aleitamento materno e enfermeira e mamãe da Alicia. Estarei com você nessa jornada. Vem comigo! E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto um pouco delicado para algumas mulheres, que pode até gerar algum tipo de gatilho, porém muito importante de que a gente se informe desde já, até mesmo antes do nascimento do bebê, sobre tudo o que pode ocorrer nessa fase, nesse momento, e o que pode acarretar nessa tomada de decisão. Nós vamos falar sobre o uso da fórmula desde a maternidade, antes mesmo do bebê chegar em casa e já ser ali ofertado fórmula por algum motivo no momento do nascimento do bebê. Mas antes de começar, eu já quero ressaltar que esse vídeo não é uma afronta para as mulheres que precisaram ali do uso da fórmula ou optaram pelo uso dela, e nem mesmo causar algum desconforto nessas mães. O intuito desse vídeo é apenas para trazer informação de qualidade e também para que eu possa conscientizar algumas mulheres de que o uso da fórmula pode não ser tão ali benéfico ou até mesmo inocente quanto muita gente pensa que pode ser. E outra coisa muito importante que eu quero ressaltar é que sim, eu sou consultora em aleitamento materno, mas não, eu não sou contra o uso da fórmula. Eu tenho plena consciência e conhecimento de que ela é uma alternativa muitas vezes benéfica para muitas mulheres e para muitos bebês e que pode até mesmo salvar vidas, né, em situações específicas. Então não, eu não estou aqui para falar mal da fórmula, para ser contra a fórmula, não é essa a minha intenção. É apenas de conscientizar e informar. A ideia é que vocês entendam que muitas vezes alguns profissionais acabam indicando a fórmula sem uma necessidade real e que isso, claro, pode acarretar em problemas futuros. Dentre algumas coisas que falarei aqui nesse vídeo, o mais preocupante é que o uso da fórmula muito cedo e de forma errada ali ou equivocada logo no começo da vida do bebê pode gerar ali um impacto no processo da amamentação e até mesmo um processo de desmame em uma mãe que gostaria muito de continuar com o aleitamento materno. Eu já sei que você sabe que o leite materno é o mais benéfico para o bebê desde o seu nascimento, é o mais específico, é o padrão ouro ali de alimento para esse bebê e que a fórmula pode sim salvar vidas. Mas o que eu quero que você entenda é que nem sempre ela vem indicada ali por algum motivo. Às vezes, ela é usada de forma equivocada e isso pode trazer sim consequências. Para começar, eu quero que vocês entendam que o bebê, ele nasce com uma necessidade nutricional baixa, né? É como se o bebê já nascesse com uma certa reserva ali desde a barriga da mãe. E essa necessidade, esse aporte nutricional, ele é totalmente suprido através do colostro. E se você não sabe o que é colostro, eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre as fases do leite materno, sobre produção do leite. Então eu te convido a assistir aí esse vídeo, né, ou esses outros vídeos, para que você se intere mais no assunto. Mas de forma resumida, o colostro é basicamente o primeiro leite ali produzido por essa mãe. E ao contrário do que muita gente pensa, o colostro é sim leite. Diferente ali do que muita gente pensa, o colostro, ele é uma composição de leite materno, só que de forma primária, então é o primeiro leite que a mulher produz, e ele tem um aspecto um pouco diferente daquele leite que a gente chama ali de transição ou de maduro. O colostro, ele tem uma quantidade menor e também um aspecto diferente. Muitas vezes o colostro ele tem uma coloração mais amarelada, né, um pouco mais viscosa, e isso gera muitas dúvidas na grande maioria das mulheres. Muitas vezes elas pensam, será que esse leite realmente vai, né, suprir ali as necessidades do meu bebê? Será que isso de fato é leite que está saindo do meu peito? O que é isso que está saindo do meu peito? O colostro é uma das fases mais ricas ali na produção de leite da mulher, rico em imunidade. Ele é todo cheio de anticorpos e esses anticorpos são revertidos para o bebê. Então funciona como se fosse uma vacina natural. O bebê, quando ele nasce, ele recebe poucas vacinas logo depois do nascimento. Vai receber ali a maior carga vacinal depois dos 2 meses de vida. Então é como se o sistema imunológico do bebê fosse uma folha em branco. E ele é preenchido ali e vai sendo moldado conforme esse colostro for sendo ofertado para o bebê.
Então, nesse ponto, nós já temos um grande erro. Muitas mulheres acreditam que o colostro não é suficiente para o bebê, não gera um aporte nutricional adequado e acabam tirando esse bebê do peito no início da vida, ofertando a fórmula e acabam retirando a possibilidade do bebê de preencher o seu sistema imunológico, né? De fortalecer o seu sistema imunológico através do colostro. O colostro também, ele é muito específico quando falamos em quantidade. Sabe por que o colostro tem uma quantidade bem mais reduzida, ou bem menor ali, quando comparado ao leite maduro, leite de transição? Porque é exatamente o que o bebê precisa. Quando o bebê nasce, a capacidade do estômago do bebê é muito reduzida, ele tem um estômago bem pequenininho. E isso vai dilatando ali com o passar dos dias, e assim vai acontecendo também com a produção de leite dessa mãe. Ela vai aumentando de acordo com a necessidade do bebê. Quando ele está na fase do colostro, ele cabe ali em torno de 7 a 15, vamos colocar ali 20 ml de capacidade, né? Então, por mamada, é isso que cabe no estômago do bebê. Então, quando você perceber ali que do seu peito sai algumas gotinhas, pense aí, pegue um medidor e tente medir quanto que tem 7 ml, menos de 10 ml. Isso é muito pouco, né? Uma quantidade muito pequena quando a gente para pensar em quantidade de produção de leite. Então é por isso que o colostro vem ali numa quantidade reduzida, porque ele vai ser específico para o que comporta na barriguinha do bebê. E não fique preocupada, porque essa quantidade ali produzida, ela é durante uma mamada. Para a próxima vai vir mais ml e assim por diante. Então o bebê, ele vai encher a barriguinha de colostro toda vez que ele for ao seio. Nesse caso, um ponto muito importante de ser dito é que sim, algumas mulheres apresentam um certo atraso com relação à produção ou até mesmo descida do colostro, tá? Alguns fatores podem acabar inibindo essa produção e essa descida. E é aí que entra o ponto mais importante quando a gente fala de aleitamento materno desde as primeiras horas ali de vida do bebê. Em muitas circunstâncias, essas mulheres que têm uma produção ali um pouco atrasada do colostro acabam perdendo a oportunidade, pois já se entra com fórmula nesse momento. E é aí que tá o erro. O mundo ideal ali e que estimula o processo da amamentação é que a gente permita a produção de leite, né? A produção desse colostro no seio dessa mulher. E como é que a gente vai fazer isso? Estimulando. E quais são os fatores que podem atrapalhar a descida ali e produção do colostro? Uma cesariana eletiva, estresse, né, pós ali parto, uma retenção placentária, porque a placenta é que vai regular os hormônios ali de produção de leite. Então, através da saída da placenta, a gente tem a liberação dos hormônios adequados, diabetes gestacional, problemas hormonais graves relacionados aos hormônios produzidos na amamentação. Então, existem algumas circunstâncias que podem levar a esse desfecho. Mas é aí que entra o profissional adequado para estar ao lado dessa mulher com relação ao processo da amamentação. Muitos profissionais se esquecem ou simplesmente não sabem qual a forma e melhor alternativa para aumentar essa produção de colostro. E isso acaba gerando uma complementação com o uso de fórmula desnecessária. E cá entre nós, muitas vezes de uma forma totalmente inadequada e com uma quantidade totalmente desnecessária também. E não pense você que ofertar fórmula a mais do que o estômago do bebê realmente comporta vai gerar um benefício, vai preencher mais a barriguinha do bebê, vai saciar mais a fome do bebê, nada disso. Pelo contrário, o uso errado ali, equivocado em quantidade de fórmula pode gerar muitos prejuízos. Lembra que eu falei que a capacidade estomacal do bebê está girando ali em torno de 7 ml? Normalmente, a gente vai ofertar a complementação com fórmula e a gente já vem com uma quantidade ali de 30 ml. Então, agora pense, sair de 7 ml para 30 ml. Quanto é que esse estômago vai ter que suportar de quantidade de leite, sendo que o bebê ainda não tem essa preparação aí, esse tamanho de estômago de forma adequada? Ah, Isa, mas o meu bebê tomou a fórmula, a enfermeira trouxe a quantidade de 30 ml e ele mamou tudo.
Com certeza, o bebê vai acabar mamando tudo, porque o que acontece? Quando ele está sugando o seio, ele possui ali a capacidade de te mostrar o momento em que ele está satisfeito. Ele se retira do seio e mostra que está satisfeito. Quando a gente oferece o leite materno ou até mesmo a fórmula em um recipiente, a gente tende a colocar maior quantidade para dentro e o bebê vai ingerindo ali sem esse controle, né? Sem essa percepção de saciedade. Então, ele acaba engolindo muito mais do que ele realmente precisaria. Sendo assim, isso pode gerar uma dilatação exagerada no estômago do bebê, o que vai causar futuramente uma necessidade extrapolada de leite sempre para mais. Então, o bebê, ao invés de mamar a quantidade necessária no peito da mãe, ele vai sempre querer mais e mais e mais, porque esse estômago está dilatado. Então, veja que isso gera um forte desequilíbrio de todo o processo da amamentação. O corpo da mãe ele vai seguir o padrão necessário de produção de acordo com as fases do bebê. Então, no começo da vida, ela vai produzir essa quantidade reduzida e conforme o tempo for passando, o estômago do bebê vai aumentando ali na quantidade certa e isso vai aumentando também na produção da mãe. Quando a gente usa a fórmula, principalmente em quantidade desnecessária ou extrapolada, o estômago do bebê não vai conseguir acompanhar a produção de leite da mãe. E esse desequilíbrio vai ficar sempre da seguinte forma: o bebê precisa de muito leite e a mãe não consegue acompanhar. Então, a gente vai acabar entrando num ciclo vicioso. Oferece cada vez mais fórmula para o bebê e estimula cada vez menos o peito da mãe. E a gente precisa falar sobre algumas questões importantes que envolvem esse momento aí do começo da vida. Todo bebê, ou pelo menos a grande maioria, apresenta uma perda de peso ponderal, ou seja, permitida ali nos primeiros dias de vida. O esperado é que o bebê perca até 10% do seu peso inicial ali logo depois do nascimento, dentro ali da primeira semana de vida. Isso porque o bebê começa a ter mais diurese, então ele começa a fazer mais xixi, começa a eliminar mecônio, algo que ele não eliminava ali na barriga ou não eliminava com tanta frequência, mesmo que ele tenha eliminado no processo final da gestação, mas não é algo que ele fazia sempre, ele não era recorrente. E também existem fluidos corpóreos que são liberados no momento do parto ou pelo menos alguns dias ali seguintes, e isso também gera uma perda de peso no bebê. Outra coisa muito importante da gente falar é que, às vezes, o processo de estímulo desse peito pode não ser muito bem feito logo de início, logo depois que o bebê nasce, porque pode existir uma dificuldade, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Sabe aquela história de ninguém nasceu sabendo? Pois é. Então, pode ser que o bebê tenha dificuldade na pega, a mãe tenha dificuldades no posicionamento, e isso, nesses primeiros dias, pode realmente gerar uma dificuldade ali na produção por conta da falta de estímulo. Mas é aí, nesse caso, que entram as consultoras de amamentação ou os profissionais adequados para auxiliar nesse processo, para que essa mãe tenha auxílio e consiga o mais rápido possível reverter esse estímulo de produção de forma adequada. E quanto mais tempo a gente leva para estimular esse corpo de forma adequada, mais tempo a produção materna, né, a produção de leite materno vai demorar para se enquadrar com as necessidades do bebê. Então, o ideal é que a gente atrase o máximo possível o uso da fórmula, principalmente quando a gente fala em fase de colostro, primeiros dias ali do bebê, para que o bebê tenha, então, um acompanhamento adequado do seu estômago, capacidade e produção de leite dessa mãe, para que a gente possa dar uma chance maior ao processo da amamentação e não já entrar com outra alternativa para que futuramente cause um processo de desmame. A gente precisa entender o corpo como uma máquina a ser programada. Sempre que a gente quiser que tenha uma maior produção, a gente precisa causar mais estímulo. Se a gente diminui o estímulo, a produção consequentemente vai cair. E sempre que a gente entra com complementação de fórmula, principalmente com apetrechos que não auxiliem no processo de produção de leite, como por exemplo a mamadeira, isso vai gerando cada vez mais baixo estímulo na mama e gerando ali então uma baixa produção. E futuramente isso vai levando consequentemente a mais uso de fórmula e mais chance de desmame. Então sim,
faz diferença ofertar a fórmula desde os primeiros dias de vida do bebê. Isso pode gerar consequências futuras. No mundo ideal, a gente precisa então de um profissional adequado e capacitado que possa identificar possíveis atrasos ou até mesmo dificuldade de produção de colostro e de leite nessa mulher, para que assim esse profissional indique a melhor forma de estimular. E, se ainda assim a complementação com fórmula for necessária, que ela seja feita de forma protetiva para essa amamentação. Existem várias alternativas que podemos utilizar para que a amamentação tenha, o seu processo ali protegido e que a mulher continue sendo estimulada. E se você gostou desse vídeo, já clica em curtir e compartilha com outra mãe que possa se interessar e se beneficiar dessa informação. E se você tiver ideia de algum vídeo, já deixa aqui nos comentários que vai ser o maior prazer ler. Um beijo e até o próximo!